Um médico de transplante capilar careca. Estranho? Talvez não tanto. Hoje vou-vos contar um pouco da minha história. O princípio da minha calvície chegou muito cedo. Tinha cerca de 22 anos quando ouvi pela primeira vez, pela minha cabeleireira, estar a ficar com o cabelo fraco. Efetivamente estava. E daí a um estado mais avançado foi um ápice. Para um jovem na flor da idade não foi muito fácil, devo confessar. Estávamos no princípio do século e transplantes era coisa que ainda não se ouvia falar. Talvez com 26, 27 anos já tinha um grau 6 bastante difuso, cujo prognóstico não é muito bom. Estive sob tratamento de finasterida e minoxidil durante alguns anos, no entanto comecei a ter efeitos secundários, o que me levou a abandonar a terapia. A partir desta data, e longe ainda de abraçar esta área médica, acabei por assumir a minha calvície usando sempre o cabelo rapado, como o que apresento hoje. Abracei esta área pelo acaso, por uma proposta de trabalho, mas como tudo na minha vida, acabei por me entregar com dedicação e paixão. Paixão essa que talvez cresceu pelo sentimento de identificação e, ao contrário do que se possa pensar, o facto de ter sofrido deste problema desde muito cedo faz com que seja um profissional mais sensível a esta temática e aos meus pacientes. É óbvio que muitos me perguntam, mas porquê é que estando na área dos transplantes ainda é careca? A minha resposta está relacionada essencialmente com dois factos que acabam por estar um pouco interrelacionados. O primeiro é que, ao longo dos anos, acabei por me habituar a esta imagem, da qual acabo por gostar e de não me afetar em nada a minha autoestima no presente. Confesso que até me pareceria um pouco estranho voltar a ter cabelo grande. O segundo é que, ao contrário do que muitos possam pensar, transplantes capilares não são indicados para todos. Percebendo bem esta área, é óbvio que tenho a noção do que é possível fazer e não sou iludido de forma alguma. Graus avançados com zonas calvas difusas, extensas e pobres zonas de douras, como é o meu caso, são transplantes com prognósticos e expectativas baixos, que sempre contraindico aos pacientes que me procuram. Na minha opinião, acaba por não ser uma solução esteticamente não superior à que tenho hoje. E não compare ao dentista desdentado, ao nutricionista gordo, são coisas completamente distintas. A minha abordagem é puramente médico-estética e transplantes capilares em graus 7 não recomendo aos meus pacientes e, como é claro, não iria colocá-la em prática em mim. Por esta razão, os pacientes que me procuram podem contar sempre com a minha honestidade e frontalidade, porque, acima de tudo, como profissional médico, coloco a ética acima de tudo e luto todos os dias contra a pura comercialização dos transplantes capilares. Por isso, não estranho, posso ser careca, mas a minha arte está nas minhas mãos.